E aí, galerinha, vamos resolver questões da banca CESP e Sebrasp 2023 do tema modelo relacional. A integridade referencial é uma parte essencial de qualquer banco de dados relacional, que, entre outros benefícios, facilita as consultas. E aí, certo ou errado? Certo ou errado? Galera, questãozinha bem interessante, viu? Questãozinha bem interessante, pode gerar uma dúvida. O que é a integridade referencial? Vamos entender aqui, ó. Integridade referencial é o seguinte, eu tenho tabelas, certo? Eu tenho tabelas, e aí um desses atributos, ou vários deles, pode ser uma chave estrangeira, que vai ligar aqui com a chave dessa tabela, uma primary key ou uma chave candidata. Os valores da chave estrangeira, têm que existir como valores da chave primária ou candidata de outra tabela, ou da mesma tabela se for um outro relacionamento. Isso é a restrição de integridade referencial. Se eu tiver um valor aqui, ele tem que existir naquele campo ou campos que ele aponta. Imagina que eu tenho aqui o matrícula 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então esses três registros. Aí a chave estrangeira associa para cá. Aí de repente a chave estrangeira é 888. Não tem nenhum funcionário aqui com matrícula 888. Então isso aqui viola a restrição de integridade referencial. Eu não posso ter um valor de chave estrangeira que não existe como chave primária ou chave candidata que essa chave estrangeira faz referência. Eu posso até ter uma chave estrangeira nula. Posso ter um valor não preenchido, beleza. Mas se for preenchido, tem que ser um valor válido, tem que ser um valor existente. Então isso é a restrição de integridade referencial. E ela facilita as consultas? Isso aqui é meio subjetivo de falar, né? Mas sim, por quê? Porque ela permite a correta associação das tabelas. Se eu tivesse aqui, ó, permissão de colocar qualquer valor na chave estrangeira, eu não ia conseguir fazer um bom cruzamento dos dados entre as tabelas. Eu não ia conseguir fazer uma boa consulta desses dados. Então sim, né, indiretamente, lógico, não é, o objetivo da chave estrangeira não é esse, mas indiretamente facilita as consultas. Na verdade, permite que as consultas sejam consistentes, permite que as consultas sejam íntegras. Porque permite associar corretamente os registros. Então essa questão está correta, tá? Essa questão está correta. Permite e facilita as consultas. Show de bola? Na modelagem de dados, o objeto que representa uma entidade do mundo real e contém atributos para descrever suas características é... objeto que representa entidade, contém atributos para descrever. Pessoal, dentro dos itens aqui, né? Vamos direto na tabela. Contém lá a entidade, representa uma entidade, e tem os atributos, que são os campos, as colunas. Então, tabelinha, né? Ou chamada relação, formalmente chamada de relação, né? Eu tenho os atributos, ou campos, ou colunas. E tenho lá as tuplas ou linhas, ou registros, né? Então, letra E. Na abordagem relacional, a propriedade de fechamento garante que a saída de qualquer operação possa ser usada como entrada de outra operação. Isso aqui é uma definição da álgebra relacional, né, da operação com relações, que trata aí da propriedade de fechamento. O que é isso? É justamente isso que está dito aqui, ó. Seguinte, se eu pego uma tabela A, né? Se eu pego uma tabela A e eu faço ali, de repente, um produto cartesiano com B, isso aqui vai me gerar um resultado, isso aqui vai me gerar um resultado C, e esse resultado eu posso fazer outra operação. Eu posso fazer, de repente, uma junção com outra tabela. Certo? Eu posso pegar esses dois aqui, ó, que vão virar C, e aí eu posso fazer C e fazer outra operação. Ou seja, a propriedade de fechamento diz isso, que o resultado de uma operação de álgebra relacional pode ser usado como entrada para outra operação de álgebra relacional. Ou seja, a saída de uma operação de álgebra relacional é também uma relação. Então ela pode ser usada como entrada para outra operação. Entendida a propriedade de fechamento? É justamente isso. A saída de operação é usada como entrada de outra operação, porque elas resultam em uma relação. Então aqui nós temos uma relação 1, uma relação 2, isso aqui também é uma relação 3, isso aqui também é uma relação 4. Então a R1 mais R2 vira o R3, e aí eu posso usar R3 para fazer operações sobre ela também, tá? Então questão correta. Uma relação que esteja na quinta forma normal está necessariamente livre de anomalias que sejam passíveis de serem eliminadas a partir de projeções. Questãozinha aqui, ó, que a banca pegou mais pesado, tá?
Pegou mais pesado. Então, a relação com a quinta forma normal está necessariamente livre de anomalias que sejam passíveis de serem eliminadas a partir de projeções, tá? Projeções. Pessoal, isso aqui está correto. Nem adianta brigar muito com a banca, né? Mas o que acontece, né? Se a relação está na quinta forma normal, ela não possui lá chamadas dependências de junção. Então a gente consegue, né, eliminar essas anomalias a partir da junção dos dados normalmente. De tabelas. Você vai decompor as tabelas. Você vai decompor as tabelas em tabelas menores. De modo que a partir dessas tabelas menores, você consegue chegar aos dados originais. Você consegue reunir de novo e você não tem problemas. Você não tem problemas aqui na junção desses dados. E aí, óbvio, o que seria a projeção? Selecionar colunas, tá? Se você não tem problema em identificar e fazer essa junção de novo, você não tem problema em selecionar as colunas corretamente. Tranquilamente, né? É uma questão um pouquinho mais dificinha, um pouquinho mais, mas vale aí ficar com esse conhecimento, tá? De que a quinta forma normal, né? Elas estão livres de anomalias ali a partir de projeções. As tabelas que estejam na primeira forma normal, e que possuam apenas uma coluna como chave primária, também estão na segunda forma normal. Essa questão aqui é interessantíssima, que é um bizu para você não errar a questão de segunda forma normal dessa forma. Isso aqui está correto, pessoal. É o seguinte, se a chave é simples, ABC, e a chave é A, não tem como, a menos que ela viola a primeira, não tem como uma tabela que está na primeira e o atributo chave dela é simples, ou seja, formado por um único atributo, não tem como violar a segunda. Então, automaticamente, se está na primeira e a chave é simples, apenas uma coluna, então também está na segunda. Só vai violar a segunda se eu tivesse uma chave composta e aí tivesse um atributo não chave que dependesse apenas de parte da chave. Como é que eu vou ter isso se a chave é simples? Não tem como eu separar parte da chave aqui. Então não, questão corretinha, bonitinha demais, e é um bizu, inclusive, de resolução de questão rápida. Uma tabela de banco de dados que não possui dependências funcionais parciais está está em qual, pessoal? Segunda forma normal, né? Não possui dependências funcionais parciais. Ah, professor, mas para estar na segunda também tem que estar na primeira. Ele não relatou aí. Tá, mas ele não está focando nisso. Ele só quer dizer, não possui dependência funcional parcial, está na segunda. Ah, eu sei que está na primeira, né? Está na primeira, são dois requisitos, tá? Está na primeira e não possui dependência parcial. E não possui dependência parcial. São dois requisitos. A partir da segunda forma normal, são dois requisitos. Porque tem que estar na anterior. Mas você tem que ter cuidado, porque a questão não está focando nesse aspecto. Então deixa de brigar com a banca. Deixa de brigar com a questão. Ainda mais numa questão de múltipla escolha. Ele não disse que é suficiente que seja isso. Se a questão disser, não é suficiente. Inclusive tem questão da própria banca, Sebastian. Para estar na segunda é suficiente que não possui dependência funcional parcial. Não, aí não. Aí tem que estar na primeira também, são dois requisitos, né? De acordo com a restrição de domínio de uma relação, em uma chave estrangeira, o valor do campo tem que coincidir com uma chave primária de uma tabela referenciada. Pessoal, isso aqui não é questão de domínio. Isso aqui é questão de quê? De integridade referencial. Restrição de domínio é que os dados, os valores, têm que estar dentro daquele domínio definido. Se é um campo numérico, tem que ser só número. Se é um campo textual, aceita texto. Se é um campo que tem que ser de 1 a 9, é 1 a 9. Isso é o domínio, restrição de domínio. Restrição de integridade referencial lembra, tem uma FK aqui, uma chave estrangeira. Essa chave estrangeira tem que ser um valor válido como chave primária ou chave candidata. Ah, professor, mas ele restringiu aqui, né? Que é a chave primária. Normalmente as questões vão colocar só a chave primária e isso não torna as questões erradas, tá? Ah, mas é a candidata também. Também é candidata. Também é candidata, não tem problema, tá? Mas aceite quando ele falar que é a chave primária. O erro não é referente à chave primária, tá? O erro não é esse. A não ser que ele diga explicitamente que não pode ser uma candidata ou não pode ser outra chave. Aí não, aí estaria errado. Mas se ele disser que se refere à chave primária, exclusivamente à chave primária, tem que fazer referência à chave primária, aceita. Porque isso é o que é usado pela maioria dos autores para explicar o conceito. Tá? Para explicar o conceito, ele usa a chave primária como o conceito base. Mas
Lembre-se sempre que a chave primária é meramente uma escolha dentre as candidatas. Então, o que vale para a primária, vale para as candidatas também. Tá? Então, questão errada, porque não é a de domínio, mas sim a de integridade referencial. Um banco de dados que se encontra na terceira forma normal, obrigatoriamente está na segunda e na primeira forma normal. Perfeito. Se está na terceira, olha, é cumulativo. Tá na primeira. Se está na segunda, tem que estar na primeira antes. Se está na terceira, tem que estar na segunda antes. E tem que estar na primeira, consequentemente. E assim vai. Quarta e quinta. E aí a de Boyce Code entra aqui como variação da terceira, tá? FNBC. Ela entra como variação da terceira. Certo? A quarta não tem que estar na FNBC, ela tem que estar na terceira só. Mas a FNBC entra como variação aqui da terceira. Show de bola? E, consequentemente, ela tem que estar na terceira também, na verdade. Ela tem que estar na terceira e respeitar a regra de todo determinante ser chave. Né? Ela é uma variação forte da terceira. Uma tabela está na primeira forma normal quando ela não contém tabelas alinhadas. Perfeito. O que é a tabela alinhada? É isso aqui, ó. Você tem uma tabelinha aqui, né? Aí você tem aqui os campos. E aí imagina que você tem aqui o campo composto, que é endereço. Você tem aqui CPF, nome, endereço, telefone. Aí esse endereço, ele pode ser quebrado, por exemplo, em vários... Então você teria aqui uma tabela alinhada, tabela dentro de outra tabela. Então isso aqui não é permitido para que uma tabela esteja na primeira forma normal. Ou então o telefone que teria vários telefones, né? Mas teria mais de um também ia gerar uma tabela alinhada, ou seja, uma tabela dentro de outra tabela. Então isso aqui não permite. Realmente, se ela não contém tabela alinhada, aí ela está na primeira forma normal. As colunas de uma tabela na terceira forma normal devem depender da chave primária, de forma direta ou por meio de dependência transitiva. Opa! Se está na terceira, por meio de dependência transitiva, não. Tem que depender de forma direta. Não pode ter dependência transitiva. Terceira FN é não dependência transitiva. É uma questão errada. Para estar na segunda forma normal, é suficiente que a tabela não contenha nenhuma dependência parcial. Agora, olha que interessante. Lembra que eu falei para vocês que a questão ela vai ser explícita no ponto que ela quer pegar? Não, agora não. Para estar na segunda, são dois requisitos. Tem que estar na primeira e não ter dependência parcial. São dois requisitos. Então não é suficiente. Não é suficiente. Muda tudo. Se ele não coloca o suficiente, para estar na segunda forma normal, a tabela não deve conter nenhuma dependência parcial. Beleza, aí estaria correta a questão. Só que ele colocou que o é suficiente. Não, não é suficiente coisíssima nenhuma. São dois requisitos, por isso que a questão está errada. Então tem que analisar com cautela essas variações de abordagem. Uma das limitações do sistema gerenciador de banco de dados é que ele contém apenas os dados brutos sobre o domínio de interesse. Modelo relacional, banco relacional, apenas dado bruto. Não, pessoal, você pode ter uma tabela que já tem os dados tratados ali. Não tem a definição do modelo, não tem nenhuma regra que obrigue que só se cadastre ali, que só se registre dados brutos, não. Então, não. Limitação do SGBD, não. Relacional, apenas dado bruto, coisa nenhuma. Você pode ter dado processado e colocar na tabela. Não tem nenhum problema, não tem nenhum impedimento para isso. Uma visão representa um conjunto de informações de uma ou mais tabelas em uma representação específica, ocupando o espaço físico do banco de dados. Seguinte, eu tenho uma tabelinha, ou várias tabelas, etc., e eu posso gerar umas visões dessa tabela, que são maneiras alternativas de visualizar esses dados. Na prática, isso é só uma consulta armazenada. O que é isso? Eu faço uma consulta em SQL para criar a visão e digo, olha, me retorna aí do funcionário só o nome e o cargo. Ele tem uma série de atributos, mas me retorna só esse. Faz uma filtragem de repente. E aí quando for alguém consultar a visão, ele reexecuta essa consulta e traz os dados de novo e apresenta para o usuário. A visão, ela não é armazenada. O resultado da visão ela não é armazenada, apenas a consulta. Então ela não ocupa ali espaço físico. Não necessariamente ocupa espaço físico no banco.
É isso que a questão quer saber, tá? Cuidado, porque existe a chamada, esse avio comum, né? Esse avio comum, a visão comum. Existe a tal da avio materializada. Aí beleza. Aí a materializada, aí ela pegaria o resultado e criaria uma cópia desses dados em outra tabela. Aí seria assim a ocupação de espaço físico. Mas quando a questão não faz referência explícita ao fato de ser materializada, ou não abre simplesmente a possibilidade para isso existir, então a gente está falando da visão comum, da visão simples. Então por isso que essa questão está errada. Views são visões de tabelas de banco de dados e são armazenadas em disco. Aí de novo, ó, armazenada não. Não. A visão comum não, né? Se fosse a visão materializada, aí beleza. A arquitetura de banco de dados relacional, como o Oracle, é um modelo de organização de dados que se baseia em tabelas estruturadas. Nesse contexto, assinale a opção que apresenta a denominação correta de uma coluna ou um conjunto de colunas que identifica exclusivamente cada linha em uma tabela e garante a unicidade e a integridade dos registros. E aí, quem é essa aqui, pessoal? É a chave, né? Primária, candidata, superchave, simplesmente chave. Quem garante a unicidade dos dados é ela, é a chave. Em um banco de dados relacional, o índice garante a consistência dos dados, evitando conflitos e duplicidades? Não, isso aqui é gestão de integridade, né? É responsável por controlar o acesso e a autenticação dos usuários? Não, isso aqui, quem controla o acesso lá é o próprio SGBD, né, que vai controlar esses acessos. Permite a criação de relacionamento entre tabelas, isso aqui, garantindo integridade, isso aqui é chave estrangeira, né? Permite a organização física dos registros, melhorando o desempenho das consultas. Perfeito, é justamente isso. Você reorganizar os dados para você colocar ali, fazer o acesso mais rápido, melhorar o desempenho das consultas. Facilita a modelagem conceitual, definindo atributos. Não, índice não é na modelagem conceitual, não. Índice é na modelagem física, no projeto físico. Não é na conceitual, não. Visões podem ser usadas para definir relações no esquema externo, que exibem para os aplicativos as alterações feitas no esquema conceitual dos bancos de dados. Pessoal, visões define relação no esquema externo, exibe alteração? Não. Nós temos aqui a característica da independência, que é o quê? Tem lá o modelo, o nível físico, interno, o nível conceitual e o nível externo, que são as visões. As alterações feitas aqui, ó, não devem exigir alterações em cima. Isso é a independência. Assim como alterações feitas aqui, também não devem exigir alterações em cima. Se nós estamos mexendo no interno e não devemos mexer nos de cima, não precisamos mexer nos de cima, estamos falando da independência física de dados. Se nós estamos mexendo no conceitual e não precisamos mexer nas visões e nem nos programas de aplicação, estamos falando da independência lógica. Então não deve refletir alteração feita no esquema conceitual, não. No modelo relacional de dados, todas as relações necessitam de uma chave primária, formada por uma ou mais tuplas que identificam um único registro. Todas as relações necessitam de uma chave primária formada por uma ou mais tuplas. Não, a chave primária não é por tupla. Ela é formada por quê? Atributos. Campos. Não é uma linha que é uma chave primária. É um campo que forma uma chave primária, né? Um CPF, um RG, uma matrícula. Pode ter mais de um, inclusive, né? Um funcionário e sequência de dependente. Pode ser uma chave composta. Então não é conjunto de tuplas. É um conjunto de atributos, campos ou colunas. Um registro é um conjunto de itens de dados que possuem um conjunto de atributos que pertencem a determinada entidade. O que é um registro? Ó? Registro é sinônimo de quê? De tupla ou linha. E é justamente isso. Uma tupla possui o quê? Um conjunto de atributos. Então cada linhazinha vai estar lá, ó. Cada linhazinha vai ter vários atributos aqui. O CPF, o nome. Então ela vai ter. Ela é um conjunto de atributos mesmo. De valores dentro desses atributos, na verdade, né? Então, questão correta. Beleza. Então, fechou ali as questões. Show de bola. Questões de Sebrae 2023 sobre o tema modelo relacional.